Indicados por Lula, Flávio Dino e Paulo Gonet. Dino para o Supremo Tribunal Federal. Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Tivemos e teremos ranger de dentes. De Gonet dizem ser um conservador de carteirinha. Dino provoca arrepios na direita e síncopes na extrema-direita. Também em ex-esquerdista convertido ao patronato. De resto, isso é um clássico no jornalismo, por exemplo. Flávio Dino atiça os instintos mais primitivos, que emergiram de vez no 8 de janeiro, quando o ministro comandou o enfrentamento à encenação golpista. Instintos primitivos consolidados com a recente temporada de Dino em comissões no Congresso, em especial na Câmara. A cada discurso direitoso troglodita, Dino respondia com inteligência, saber, lógica e humor. E sim, por vezes, beirou o deboche. Contra a estupidez e a ignorância, às vezes só o deboche. No mais, fossem quem fossem os indicados, se teria choro e ranger de dentes. Muitos esperavam a mulher e negra no Supremo Tribunal Federal. Não é difícil supor que Lula, tendo vivido o que já viveu, não quis arriscar com quem já não conhecesse muito bem. Conhecesse desde batalhas como impeachment, prisão e eleição. Na Câmara dos Deputados, onde tem início o processo de impeachment, a larga maioria é da direita para a extrema-direita. E o capo dos majoritários centrões ainda é Arthur Lira, que deixa o cargo em fevereiro, mas trabalha para fazer o sucessor. E tendo recebido um prêmio nos últimos dias, o de botar para votar ou segurar a PEC aprovada no Senado, limitando poderes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já havia internamente se autolimitado em parte. Mas sabemos, cada vez mais valem muito a foto, a repercussão e as intenções. E por isso a PEC foi aprovada para profunda irritação do Supremo. Qual foi o presente para Arthur Lira? Em agosto e setembro, apontando erros de procedimento, Gilmar Mendes arquivou as investigações contra Arthur Lira. Donde, também no tabuleiro, devem ser vistos os votos dos senadores da Bahia, Jacques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel. Votos em favor da PEC que irritou o STF. Mais do que em favor da PEC, de olho na sucessão de Rodrigo Pacheco no Senado. Votos numa articulação em busca da manutenção de poder no Senado. Pois com o governo sob chantagem a cada votação importante na Câmara, perder de vez o Senado é caminho para o buraco. E votos em busca da aprovação de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. Votação essa, a princípio, marcada para o dia 13 no Senado Federal, onde é preciso ter maioria. São necessários os votos de ao menos 41 dentre os 81 senadores. A isso chamam Realpolitik ou Realpolitik. Exemplo próximo, visível e recente? As sucessivas recuetas do bravateiro Javier Milei depois de eleito na Argentina. Dolarização, Lula, etc. Aquele leão todo, por hora, tem sido um gatinho. É bom a Realpolitik? Vareia, mas quase nunca quando se é obrigado a engolir. Mas sempre tornada inescapável quando o ocupante do trono sabe que não pode confiar. No caso de Lula, nos militares, em grande parte no chamado empresariado, especialmente das finanças e de mídias que, antes de tudo, são movidas pelos interesses das suas corporações. O que não poucas vezes costuma arrastá-las para muito aquém ou muito além do jornalismo. Tantas delas já quebradas ou a caminho de e deitando lições de como se deve administrar um país. Lula vetou totalmente a desoneração da folha de pagamentos e apanhou muito nas manchetes e editoriais. O economista Pedro Menezes relatou: as maiores empresas jornalísticas do Brasil eram beneficiadas pela desoneração da folha de pagamentos, mas não informaram isso ao distinto público ao cobrir o assunto.
Corporações de mídia, não só as nacionais. As nacionais, agora polvilhadas também por bonecos de ventríloco de institutos ditos liberais. Mas, claro, sem esquecer as transnacionais, as chamadas Big Techs. Aos que duvidam da extensão do poder planetário destas donas da verdade e da mentira, uma sugestão: olhem para o mundo desde que elas tomaram conta. Mas e as togas, becas e aquele palavreado todo? Nos tribunais do mundo, seja como for, mais ou menos, também se faz política, porque lá estão humanos. O Supremo Tribunal do Brasil, que na ditadura foi dos militares, desde o dito mensalão se esmerou no fazer política. Com o cinismo habitual, jornalões, revistas, emissoras e o vale-tudo das redes sociais fingem desconhecer um fato. Fosse reeleito Bolsonaro e com maioria, ministros seriam derrubados. No Supremo Tribunal teríamos Wassefs ou clones pondo todos de joelhos. Tribunais fazem política? Todos sabemos que sim, mas vamos lá. Vejam o caso Assange, e isso na vetusta corte inglesa. Donald Trump atiçou um golpe contra os Estados Unidos dos tão citados valores ocidentais. Trump segue solto e pode ser eleito novamente. E o Brasil pós-encenação golpista? Quantos militares do topo da hierarquia, obviamente envolvidos, serão punidos? E os 700 mil mortos na pandemia e com cloroquina? Bolsonaro, Terras e Pazuellos seguem por aí. Rachadinhas e imóveis? Joias e mijóias? Milicianos e milicianatos? Sigamos no aguardo. E se finge não ter visto e ouvido os áudios do Fabrício Queiroz. Há 5 dias, meros 5 dias, vazados os áudios do faz-tudo dos Bolsonaro, chantageando amigos e o amigo. Cadê as manchetes, os editoriais? Cadê a cobertura intensiva? Cadê os indefectíveis Mourões e Clube Militar? Ouçam o estrondoso silêncio hipócrita. O que fariam se fosse um faz-tudo do Lula, do Haddad, do Boulos ou do Ciro? Há 2 meses, no Twitter, alguém autodenominado Doutor Pândego vem expondo o que ele chama de máfia da gasosa. Dr. Pândego exibe parlamentares torrando dinheiro público de forma absurda, imoral. Reproduz notas fiscais de combustíveis pagos por parlamentares e ou assessores em vários postos de gasolina ao mesmo tempo, às vezes na mesma hora, no mesmo dia, e muitas vezes em cidades diferentes no mesmo dia e horas. Farra em jantares e almoços no Brasil e no exterior. Viagens ao exterior com diárias pagas e, ao mesmo tempo, reembolso pelo que pagaram com as diárias. No máximo, poderiam alegar que, mesmo diante da flagrante imoralidade, o reembolso é permitido de qualquer forma. Até onde? Até quanto? Até quando cobertura legal para o que é escancaradamente imoral? E quem são os gasosos, gasosas e viajantes até aqui expostos com suas notas fiscais? Os mesmos e as mesmas da extrema-direita, uns 40, aliás, sempre 40. Esses e essas que no Congresso e nas redes sociais vivem expelindo discursos sobre moralidade e corrupção. A alheia, claro, tem otário para tudo. Nos últimos dias, 2 discursos repercutiram. Um foi de Fábio Prieto, secretário de Justiça e Cidadania do governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Outro foi de José Dirceu, ex-presidente do PT, ex-ministro no governo do Lula. Prieto falou pela extrema-direita e pelo projeto Tarcísio de Freitas 2026. Dirceu falou em nome próprio no encontro da tendência Avante do PT. Expôs sua visão crítica sobre o PT e o governo, cobrando que os movimentos sociais voltem às ruas, cobrando também o fim da letargia do partido que foi às ruas para eleger
Lula. Cobrou-os para que garantam e ampliem conquistas do governo, que, entende ele, estão em risco. Governo com alianças à direita. Direita que, entende Dirceu, avança e se prepara para dar um tranco no governo. Ouçamos. Eu sou da opinião que nós precisamos nos debruçar sobre o problema do partido. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós não aguentamos um tranco da direita como nós estamos. E a direita vai nos dar um tranco, nós conhecemos ela. Tá esse ambiente agora político, essa negociação com a Arthur Lira, tudo, mas nós sabemos que essa não é a realidade. Se nós formos derrotados em 24, presta bem atenção, eles vão tomar mais um naco do governo. Então, a complexidade do momento que nós estamos vivendo exigiria do partido uma reflexão, um debate, para tomar medidas, para fazer um planejamento para os próximos 4 ou 8 anos, pensar o futuro, pensar